Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Brasília no Ar TV, o seu canal de entretenimento em Brasília. Nosso canal tem a produção da Start 7 Produções e, é claro, o podcast 7x7, que tem um bloco muito especial. Gente como a gente. Gente que trabalha, gente que faz e que veio aqui para contar e vem aqui para contar a sua história. Partilhar com a gente os momentos de alegria, de tristeza. Você é convidado a se inscrever no nosso canal Brasília no Ar TV e acompanhar tudo isso que acontece aqui no podcast 7x7. Hoje eu tenho alegria em receber Paulo Fernando. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Boa tarde, caríssimos amigos, pessoas que nos acompanham. Uma alegria estar aqui nesse canal. E eu estava, quando eu cheguei aqui, pensando sobre a questão do rádio, né? Eu sou um apaixonado pelo rádio. Fantástico. E aí, quando nós tínhamos o rádio, você disse, não, o cinema vai destruir o rádio. E o cinema não destruiu o rádio. A televisão vai destruir o rádio, não destruiu. E o computador, e a internet, e Netflix, e continua. Evidentemente, com novas adaptações. É verdade, essas novas tendências, né? O podcast nada mais é de um rádio com imagem. Exatamente. É isso, Paulo Fernando. Mas vamos conversar primeiro sobre Paulo Fernando. Paulo Fernando é natural de Brasília. Exatamente. Eu nasci em Brasília, mas a minha família toda é do estado do Piauí, lá de Piripiri, do Piauí. Grande, família bem tradicional, dos Rezendes, dos Freitas Melo, fundadores da cidade, família política lá. E eu tive a honra de receber o título de cidadão piripiriense. Olha que legal. E agora, no mês de julho, eu vou receber o título de cidadão piauiense. Então, vou ser piauiense de fato e de direito. Direito, né? Que bacana. Paulo Fernando é casado. Não, bem casado. Muito boa, gostei. Bem casado, pai de 4 filhos. É isso. E isso é filhos naturais. Que tem mais 50 filhos que eu digo que são dos santos inocentes. Isso. Então, eu tenho 4 filhos naturais, tenho um no céu. Sou casado há 20 anos com a minha esposa, doutora Rebeca, que é advogada também. E nós temos aí há mais de 30 anos trabalhando no movimento Provida. E aí eu já perdi as contas da quantidade de crianças e afilhados que nós temos. São muitos. É um trabalho muito bonito que nós vamos falar dele no decorrer do nosso programa, viu? Muito interessante. Paulo Fernando é advogado de formação? Eu digo o seguinte, né? Às vezes você vai preencher uma ficha, né? Aí tem lá, profissão. Então, eu sempre coloco professor. Eu tenho orgulho de ser professor. Né? Sou advogado por ofício, né? E jornalista e radialista, assim, por diversão, por hobby. Que bom, não é? Paulo, que bom. Interessante que eu sabia que você era professor, principalmente na área de direito, né? Exatamente. Você ministra aula em quais locais aqui em Brasília? Então, eu tenho aí uma grande trajetória nos principais cursos preparatórios para concurso e lá no âmbito da Câmara dos Deputados também. Eu sou especialista em regimento interno da Câmara e do Senado, ministrando aula dessa matéria e também direito eleitoral, direito constitucional. E você esqueceu de me falar de uma outra virtude, uma outra profissão sua. Você também é escritor? Também. Sou escritor, né? E algumas obras publicadas, obras Provida, obras de direito também. Agora, no mês de abril, eu vou tomar posse no Instituto Histórico e Geográfico do DF, que eu fui eleito agora recentemente, que é outra área que eu também gosto muito, a área de pesquisa, de história, né, de colecionismo, né? E sobra tempo para a doutora Rebeca de Melo, sua esposa? Eu sou muito disciplinado. E lá na congregação que eu frequento, dos Legionários de Cristo, ali na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na 311, 312, e nós temos lá muitos carismas, né? E uma questão que sempre é abordada lá é a questão do tempo. E lá eu aprendi o seguinte: Deus tem pressa e Deus não pisca. Verdade. Então, em virtude disso, eu sou muito disciplinado e não costumo perder tempo com coisas efêmeras. Então, eu faço muitas coisas porque eu sou muito disciplinado. Mas sofredor é só você. A doutora Rebeca e os seus 4 filhos não têm esse problema de torcer pro Botafogo. Não, eles acabaram torcendo pro Botafogo por adesão. Os meus filhos são botafoguenses porque eu fiz a máxima: se não for Botafogo, não come. Boa. Vou fazer isso lá em casa também. Eu sou fluminense. A partir de hoje, quem não for fluminense, não... O Botafogo é o verdadeiro time católico. Sabia, Marcelo? Não sabia. Tá na Bíblia. Eu provo.
Mateus 2,16. Quando os reis magos foram visitar o menino Jesus, eles seguiram a estrela solitária. Os reis magos já eram botafoguenses. Olha aí, rapaz. Paulo Fernando também é cultura. Bacana, não sabia. Boa comparação. Paulo, agora me conta. Nesta trajetória de pai, missionário, advogado, professor, filósofo, o que mais você gosta de fazer? Sofrer pelo Botafogo, e claro. Não, eu não digo que é um sofrimento, né? É um refrigério da alma. Tá certo. Então, dentro desses vários talentos que graciosamente Deus nos concedeu, o que eu gosto mesmo é de ministrar aula. Eu sou um professor. É mesmo? É, um professor. Bacana. Eu gosto mesmo de ministrar aulas, de orientar, não é? E principalmente em relação à vocação das pessoas, ouvir, né, aquela situação e orientar, ó, vá por aqui, faça isso, faça tal curso, vá para o seminário, né, faça aquilo. É muito interessante, não é? Ajudar o discernimento. Né, isso é muito importante. Agora, Paulo, me conta uma coisa. Dentro da sua vida, dentro de tantas coisas que você faz, tem o Pró-Vida, o Pró-Família. Isso. É uma luta, né, Paulo? Então, eu tenho um cara de padre? Tem ou não? Vamos perguntar para os nossos internautas. Outro dia eu estava na catedral, uma senhora falou assim, Dom Marconi, eu queria me confessar. Eu falei, mas eu não sou Dom Marconi. Eu só me confundi com meu amigo. Então, eu muito cedo, eu fui para o seminário, que eu tinha essa vontade ardente, desde criança, adolescente. E eu, desde garoto, eu frequentava já a paróquia do Divino Espírito Santo, lá no Guará 2, no colégio onde eu estudei. Ali na 32. Isso. Eu fui à missa ontem lá. Olha que bacana. E lá no colégio que eu estudei a vida toda, no La Salle, eu tive uma boa formação católica, minha família, e participava dos grupos jovens na paróquia e também no colégio. Fui fundador do grupo jovem no colégio. E aí, ao terminar o segundo grau, eu fui para o seminário. Fui fazer o discernimento em Anápolis, com o Santo Bispo Dom Manuel Pestana Filho. Estava lá, e um belo dia o senhor bispo me chamou. Imagina, Marcelo, quando o bispo chama um padre, já é uma coisa complicada. Imagina o bispo chamar um seminarista, é uma coisa muito comum, não foi nem o reitor. E aí, chegando lá, o bispo falou assim, Paulo Fernando, tenho 3 perguntas para lhe fazer. Falei, tudo bem. Você gosta de acordar cedo? Falei, não. Porque as primeiras orações são 5. Era 5:30 da manhã. Você gosta de tomar banho de água fria? Eu falei, não. Porque o banho lá era frio. Frio também. Só depois é que eu descobri o motivo. Que era para diminuir o libido do seminarista. É mesmo? Eu fiquei calado, o senhor bispo ficou calado, e eu falei assim, qual é a terceira pergunta? E o bispo falou assim, eu ia perguntar se você é curioso, mas já estou vendo que é. Já me deu um fora o bispo, né? Já descartou logo de... E aí eu fiquei assim meio sem graça, e ele falou assim, você vai muito na biblioteca, que na hora do descanso, depois do almoço, eu sempre ia para a biblioteca. E o bispo falou assim, o que você vai fazer lá? Vai ler os livros de filosofia, teologia moral, a vida dos santos? Eu falei, não, vou ler os jornais. Olha aí. E o que você lê nos jornais? Eu falei, eu quero saber as notícias da Assembleia Nacional Constituinte. Estávamos no ano de 1987. E aí o bispo falou, padre tem que acordar cedo, padre tem que tomar banho de água fria, padre não pode ser curioso e padre não pode gostar mais de política do que as coisas de Deus. Pegue suas coisas e pode ir embora. E não adianta ir para outro seminário não, que eu mando uma carta para eles. E aí ele falou assim, mas eu vou lhe dar orientação, vou lhe dar, né? Você vai fazer direito, vai fazer ciências políticas, que é a sua vocação, e ele era um profeta. Que bacana. Você vai ajudar a igreja por meio dessa atividade. O que diz São José Maria Escrivá, né, fundador do Opus Dei, a santificação por meio do trabalho. E assim eu fui obediente ao bispo, fiz direito, por orientação dele, me especializei em processo legislativo, em regimento interno, ao ponto de dar aula, né, eu dou aula para os deputados, para os senadores, e dessa maneira, então, ajudando, né, a igreja, não só a nossa arquidiocese, como a CNBB também, e a nossa anunciatura apostólica. As aulas iam demorar para começar, eu tinha 3 meses de férias e fui lá passear. E nesse passeio, então, conheci uma moça, me encantei por ela, e eu, que era quase padre, tornei-me pai. Casou. Fiquei com mais medo do que o bispo, não.
O pai da moça me chamou, falei, vamos resolver? Vamos. É para casar, passei no vestibular agora, jovem, 18 anos. Aí ele falou, não, vamos resolver. Tem um amigo médico e nós vamos resolver isso fazendo um aborto. E eu falei, não, aborto não. Eu nem era do Provida, mas obviamente eu era católica. Falei, se não quiser a criança, dê-me para tomar conta, mas abortar em hipótese nenhuma. E aquela confusão, a mãe dela não queria, o pai pressionando. E aí eu tinha que voltar a Brasília por causa do alistamento militar, né? O serviço militar obrigatório aos 18 anos. E nesse intervalo, então, pressionada por mim e pelo pai, ela no momento de desatino pegou um revólver e se matou. E, obviamente, matou meu filho. E eu procurei o senhor bispo. Ele ouviu atentamente, ele era um homem muito santo. E ele falou assim, você perdeu o seu filho, mas você vai salvar muitas vidas. Vou lhe apresentar um grupo, Human Life International, Provida Internacional, lá em Miami, na Flórida. E eu conheci e já estou aí há mais de 30 anos efetivamente salvando vidas. Diferente das feministas. As feministas falam que defendem as mulheres. Não conheço nenhuma ONG feminista, nenhum grupo coletivo de mulheres feministas que distribui uma única fralda, única lata de leite em pó ou acolhe as mulheres. Quanto que nós, de maneira silenciosa, né, atendemos efetivamente as mulheres que sofrem. E é esse, então, o meu trabalho, meu ministério. Paulo, que testemunho forte, hein, rapaz? Exato. É uma situação que abalaria qualquer um. E você pegou isso virou uma bandeira. Exatamente. Transformei aquela dor, né, num louvor, num propósito, no Ministério de Vida. Né? Eu me dedico muito a essa causa Provida, né, há mais de 30 anos. E vida que segue, né? Aí do Provida surgiu os Santos Inocentes. O paralelo. Os Santos Inocentes é um dos frutos, né? Eu faço parte da Associação Nacional Provida e Profamília, foi fundada pelo saudoso Dr. Humberto Leal Vieira. Eu fui vice-presidente muitos anos e por meio do Provida Profamília nós ajudamos a fundar inúmeras outras comunidades providas espalhadas pelo Brasil. Cada um com a sua característica. Nós temos no Rio, temos em São Paulo, temos no Paraná, no meu estado, no Piauí, por aí vai. E, digamos assim, o filho predileto, né, o filho dileto é o Santos Inocentes. Estamos lá há muitos anos, na Samambaia. Recentemente mudamos para uma sede nova, lá na Samambaia, na quadra 433. Temos a nossa casa de abrigo Santa Diana Beretta Mola, onde abrigamos as mulheres grávidas. Temos lá o nosso bazar. Então eu sou um colaborador, digamos assim. Não era esse viés, mas eu queria te fazer uma pergunta. Quanto tempo de Santos Inocentes? Quase 18 anos. 18 anos. Isso. Nesses 18 anos, eu acompanhei um pouco e vi, uma vez, parece que botaram fogo num lugar que vocês tinham, que abrigava essas pessoas. Exato. No ano de 2018, foi bem, no ano das eleições, nós tínhamos um bazar chamado Santo Antônio, de frente à nossa sede, e tocaram fogo, né? E aquilo foi um desalento, né? Mas tiramos daquilo um grande propósito, porque aquilo causou uma comoção muito grande na comunidade, não só na Samambaia, mas em toda a arquidiocese, né? E o número de doações foi tão grande que nós pudemos reconstruir o prédio do bazar e reformar o outro prédio e tornar o Santos Inocentes mais conhecido. Nesse decorrer desses 18 anos, eu tenho certeza que tem cada história, sem comprometer ninguém. Aqui certo. Não é o nosso, mas eu fiquei curioso agora. Eu lancei um livro que está esgotado, chamado Missionário em Defesa da Vida, onde eu relato algumas das inúmeras histórias de atendimento. Não é? Nós temos várias táticas e estratégias de abordagem, desde uma simples conversa, a gente mostra o bebezinho com 12 semanas, mostra o pezinho, né, que eu uso aqui, ó, que bonitinho, o pezinho, né? Até exames de ultrassonografia, enxoval, né, cesta básica. Pezinho, o bebê está com 12 semanas. 12 semanas. Então, até casos mais extremos que temos que ir à polícia. Nós temos várias maneiras de abordagem. Então, são muitas histórias. Vou relatar duas aqui. Tá. Eu estava no Gama, fui fazer uma palestra lá na paróquia, Nossa Senhora Aparecida, e era final de semana, e para aproveitar, né, eu falei, vou aproveitar e assistir a missa aqui. E durante a missa vi um garotinho. O garotinho vinha, me cumprimentava, voltava, puxava a calça da minha perna, a mãe tirava, várias vezes. Tudo bem.
Quando fui saindo da igreja, encontrei um rapaz. Ele falou, nossa, estou lhe procurando há 2 anos. Eu falei, mesmo, você fez uma palestra na minha escola, eu tinha engravidado minha namorada e assisti a sua palestra e desisti. Eu queria apresentar o meu filho. Era o garotinho. Olha. Você veja que coisa graciosa. Não, fantástico. E se você me perguntasse qual foi o caso mais difícil... Isso. Então, uma moça deficiente mental, 34 anos, a idade mental dela de 6 anos de idade. E aí, muito humilde, né? A mãe diarista, muitos filhos. E um belo dia passou mal, a mãe levou no hospital, estava grávida. E tudo que o mundo quer, né? Estuprada, pobre, deficiente, entrou na justiça, conseguiu autorização judicial para a prática do aborto, mas tem um anjo nosso lá no tribunal que todas as vezes que tem esses casos eu sou avisado. Olha. E eu fui falar com aquela senhora. Ela estava irredutível, no caso a avó, né? Já que a mãe não tinha condição de discernimento. Eu levei um enxoval, ela falou assim, você trouxe roupinha para minha boneca? Que ela não tinha discernimento que estava grávida. Ofereci um suco para ela, falou assim, não posso tomar não, que minha barriga está crescendo, estou tomando muita água. Meu Deus. Você veja a inocência. E aquela senhora, eu usei todas as táticas, todas que eu conhecia, e nada irredutível. E então foi marcado o aborto, né? No Hospital do Gama. E eu fui no hospital, era domingo de Páscoa, o aborto ia ser feito na segunda-feira pela manhã. Eu e uma grande senhora, que já falecida, Dona Maria Cora, ela rezando, e eu falei assim, puxa, preciso entrar no hospital. Falei para Deus, coloca os instrumentos necessários para isso. Encontrei um ex-aluno. Olha aí. Onde eu vou... Né? Eu estimo que eu já deva ter ministrado aula para mais de 150 mil alunos. Então, qualquer lugar que eu vou, eu encontro o aluno. Encontrei o aluno, o que você precisa? Eu preciso entrar no hospital. Entrei. E no caminho eu falei assim para Deus, né? Coloca as palavras certas na minha boca, nesse último momento. E aí me veio a imagem... A última chance, né? Me veio a imagem do Silvio Santos. Ué? Silvio Santos. O apresentador da TV. O apresentador. Entrei no quarto, ela ficou espantada e eu me lembrei do Silvio Santos. Falei para ela assim, qual é o maior sonho da senhora? O que a senhora mais deseja? Ela falou assim, uma casa própria. Aí eu falei assim, então... Me lembrei de Silvio Santos. Quer trocar a sua neta por uma casa? Olha, aquele programa que tinha, eu lembro. Ela... Como assim? Se eu lhe der uma casa, a senhora desiste do aborto da sua neta? Desiste. Então vamos embora. Então vamos. E fomos embora. E ela desistiu de praticar o aborto. Nasceu uma linda criança. Hoje tem 19 anos. Uma das minhas afilhadas. Mas algo me inquietava. Que havia um estuprador, havia um bandido impune, né? É verdade. E aí então, essa moça, nós a levamos a uma psicóloga do Provida. E ela, por meio de uma terapia, fazendo desenhos... Né? Ela falou assim, eu fui batizada, manda essas igrejas assim, de fundo de quintal. E ela fez o desenho, então, ela deitada e um homem em cima dela, que nós achávamos, né, que era o pastor, por isso que era o pré-julgamento, né? E polícia, exame de DNA, prisão, na verdade era o filho do pastor, né? Olha aí. Então, mas esse caso foi um caso esporádico. Vocês investigam o caso? Não, colhem a pessoa? colhemos, né? Certo. Esse foi um caso assim muito emblemático. Outro dia eu conversava com ela e ela falou assim, puxa, se não fosse você, quem é que ia tomar conta da minha avó e da minha mãe na velhice? Olha, cara, né? Que lição, hein? E aí ela, na eleição passada, ela foi tirar o título, né, 16 anos, e aí ela falou assim, quero ir lá no cartório eleitoral do Gama, tirar o título. Eu falei, tudo bem, te levo lá. Aí ela falou assim, eu quero tirar o título para poder votar em você. Né? Que valor tem isso, né? Não impagável. Exatamente. Vale mais do que ser eleito. É verdade, é verdade. Agora, falando nisso, bom de conversar com pessoas assim que vai deixando o apresentador à vontade, é que vai surgindo. Eu recebi ontem uma notícia muito triste que na Espanha eles mudaram o Código Penal para prender as pessoas que estão rezando na frente das clínicas de aborto. Exato. Então lá nós temos uma legislação permissiva, onde o aborto é legalizado, e o nosso movimento Provida lá... Veja só, então o movimento Provida lá, já que o aborto é legalizado, assim como em alguns estados americanos, nós vamos para a porta das clínicas, né, para, naquele último momento, tentar demovê-las da prática do aborto, convencê-las, ou, quando não conseguimos, para rezar por aquela mãe, por a alma daquela criança. E fomos surpreendidos, então, por essa legislação
que é altamente, digamos assim, autoritária, totalitária, né? Impedir a manifestação de fé, a liberdade religiosa das pessoas, né? Lá também está proibida a liberdade. Exatamente. Já está cerceada lá. Exatamente. Então você veja a que ponto nós chegamos, né? Então são o que eu chamo os novos Herodes, né? Não é verdade? Você imagina, às vezes me perguntam assim, quando é que o movimento Pró-Vida foi fundado? Olha, foi lá na década de 70, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi no Rio, em Petrópolis. Mas o movimento Pró-Vida começou aonde? Lá na Galileia. Quem foi o primeiro Pró-Vida? São José. Claro, porque os soldados de Herodes estavam indo ali atrás das crianças até 2 anos. Então eu imagino a primeira criança que morreu pelo soldado de Herodes. Foi a primeira pessoa que derramou sangue em nome de Jesus. O primeiro Marte. Então, nosso movimento Pró-Vida começa ali. Por isso que São José, portanto, é o padroeiro do movimento Pró-Vida. Que bacana. E isso, Paulo Fernando, tá atingindo em cheio o Brasil, né? Porque agora nós estamos vendo também vereadores invadindo igrejas. Coisa louca. É o cessamento de liberdade religiosa. Eles querem empurrar a goela abaixo que eles estão certos, nós estamos errados. E o que dá para fazer? Esse rapaz, ele pode, por falta de decoro, nós temos um Código Penal de 1940. Então imagina que em 1940, né, até a época dos nossos avós, seria inimaginável que alguém fosse invadir uma igreja e profanar ou interromper uma Santa Missa. Então a previsão penal é muito pequena, né? Que é ultraje ao sentimento religioso, perturbação de culto, de cerimônia, e a pena é muito pequena. É verdade. Eu acho que deveria ser equiparado a um crime hediondo, uma coisa vil, uma coisa torpe, uma coisa absurda. É anticonstitucional, todos têm o direito de ir e vir. Exatamente. O cara entra na igreja, faz um barulho, intimidam os fiéis, cara. Você vê, vamos imaginar que um foragido da justiça está casando na igreja. Pela legislação, você sabe que ele não pode ser preso naquele momento? Não sabia. Não pode. Na hora do casamento? Não pode. Termina o casamento, aí ele vai ser... mas não pode ser interrompido. De tão solene, tão respeitoso que é. Gente, estou falando aqui com o Paulo Fernando, maravilhoso, esse testemunho de vida, essas histórias que você não pode perder, nos acompanhe no Brasília, no ATV. Eu quero te fazer mais uma pergunta. E a comunicação, a rádio? Você me contou aí como é que surgiu o Santos Inocentes, o Pró-Vida na sua vida, né? Questão da sua ex-esposa, sua primeira namorada, né? Isso. E aí, logo após, você foi caminhando para o lado Pró-Vida, Pró-Família. E a comunicação, a rádio? Como é que apareceu? Mas foi o seguinte, você vai tomar uma aguinha, pensar na resposta, que eu quero aqui agradecer de coração nossos parceiros, nossos amigos que estão junto com a gente. Eu quero falar hoje com você do Hamilton Júnior. Ele é lá da Classi, Planos de Saúde. Você precisa de um plano de saúde para sua avó, para sua mãe? Tem um plano sênior, tem um preço camarada. Você pode procurar o Hamilton e procurar por WhatsApp, porque é muito mais prático, mais rápido, mais cômodo. Você pode falar com o Hamilton no 4104-9177. A Classi e o Hamilton trabalha com todas as corretoras, as maiores e as melhores corretoras de plano de saúde. Então você pode procurar o Hamilton. Se você tem um CNPJ, existe um plano PME com 40% de desconto. Faça um plano de saúde para os seus familiares, para os seus empregados, para os seus colaboradores com o Hamilton. 4104-9177. E você, que ainda não tem a sua marca aqui com a gente no podcast 7x7, entre em contato com a gente e venha fazer parte dessa equipe. Paulo Fernando, agora esqueceu a pergunta? Quer que eu repita? Não, esqueci não. É com você. Então, eu comumente era convidado para dar entrevistas, né, na Rádio Nova Aliança, na Rádio Canção Nova, entre outras, né? E aí, então, surgiu a ideia. Eu que fazia parte já da Pastoral Familiar, né, também da Comissão de Bioética da Arquidiocese, do Pró-Vida. Então surgiu a ideia, na época, para apresentar o programa Pró-Vida. Então era o programa Dom da Vida, que eu apresentei por 14 anos na Rádio Nova Aliança.
e muitos testemunhos, muitas vidas foram salvas. Até, aliás, me fez me lembrar uma história sensacional. Conte pra gente. Eu fui fazer um programa com a grande cantora Celina Borges, lá na Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, né? No programa do Padre Léo, inclusive, eu e ela. Testemunho pro vida e tal. E aí, chegando lá, ela relatou-me a seguinte história. Ela estava no aeroporto, em Belo Horizonte, e encontrou uma criança. Perguntou como é o nome dessa criança. E a mãe falou, Celina. Nossa, que coincidência, o mesmo nome do que o meu, é um nome assim comum, né? Por que você botou esse nome? E a moça falou, não, eu sou de Brasília, fiquei grávida, meu companheiro me abandonou, e eu estava indo na feira comprar o remédio, que eu não falo o nome, que é um remédio para úlcera que tomado provoca aborto. E no caminho eu liguei o rádio, aleatoriamente, tinha um rapaz falando. Era o programa Dom da Vida, da Rádio Nova Aliança. Olha. E lá na hora do programa eu falei assim, inspirado, para você que deseja abortar, eu ofereço Deixe-me Nascer com Celina Borges. Ela ouviu a música e desistiu. Então, nós somos canos sujos, somos canos enferrujados, mas que nós levar água limpa para as pessoas. E o rádio, os canais, né, também servem para isso. E depois eu fui convidado e assumi a diretoria da Rádio Maria Brasil. A Rádio Maria é a maior emissora do mundo. É mesmo? Nós temos 1.400 frequências em mais de 70 países. Que bacana. A maior emissora do mundo. Hoje você está com quais programas de rádio? Então, e aí durante 3 anos eu fui diretor da Rádio Maria, a nossa sede ficava ali no Guará. Tentamos adquirir uma frequência, não conseguimos, e agora a Itália, né, onde fica a sede da Rádio Maria, achou melhor que fôssemos para Goiânia. Então nós estamos lá com uma nova direção e um novo canal em Goiânia. Atualmente eu faço um programa chamado Com a Palavra, o professor Paulo Fernando. Toda segunda-feira às 10 da manhã, na Rádio Federal, que fica lá em Águas Claras, onde eu moro, que é um programa que eu escolho uma palavra. Então, com a palavra política, aí eu pego uma personalidade. Esportes, aí falo de um time, conto uma história. Cultura, aí falo de um escritor, falo de um cantor, né? Alguma personalidade da cultura. Brasília, falo de alguém de Brasília. Brasil, e o último quadro vale a pena ver de novo. Aí eu escolho uma música antiga, do passado, conto a história dela, do compositor. Que bacana. Você divide por blocos. É por blocos, né? Todo programa tem essa dinâmica. Exatamente. Já estamos lá há 3 anos apresentando. Qual é o dial dessa rádio? É radiofederal.com.br. Aí tem a página, aí tem lá os... Tem na net, né? Na net, isso. Na Rádio Maria você... Não estamos mais. Não está mais. Isso. E na Nova Aliança também não? Também não. Sempre estou lá, assim como na Canção Nova. Convidado. Toda hora eu vou lá, né, ser entrevistado, principalmente lá do meu amigo Ronaldo, meu conterrâneo, meu amigo conterrâneo. É verdade, né? Piauiense, mas ele torce para aquele time, é ruim, né? Rapaz, o cara torcer pro Flamengo não é torcer pro Você sabe que o urubu voa e não entra no céu, né? Fica só voando. Enquanto que a estrela solitária sempre está no céu. Com certeza, guiando o menino Jesus. Sem dúvida. Magos, pois é. Gente, estou falando aqui com Paulo Fernando, nosso amigo, advogado, professor. Você pode acompanhar o Paulo nas redes sociais, por favor. Exato. Diga para os nossos internautas como te achar nas redes sociais. Você pode acompanhar no Instagram, né? Paulo Fernando DF, ou lá também no Facebook, Paulo Fernando DF, ou na nossa página, paulofernando.com.br. Às vezes eu chego nos lugares, as pessoas falam assim: você é o Paulo do aborto? Eu falei, não, tá repreendido. Eu não sou o Paulo do aborto, não. Eu sou o Paulo do Provida. Mas eu vi uma curiosidade, eu li em algum lugar, não me recordo, que parece que as pessoas procuravam achando que era clínica de aborto. Vocês convenciam. Essa é uma estratégia que nós utilizamos, que eu não posso falar aqui qual é a estratégia, mas as pessoas nos procuram pensando que nós vamos fazer o aborto. E aí nós temos todo um trabalho de acolhimento, de convencimento, e geralmente as mulheres desistem de praticar o aborto. Lá no Santos Inocentes, você ocupa qual cargo? Eu, digamos assim, apesar da minha idade, né, os cabelos brancos e pintados... E a barba branca? Eu sou... Os cabelos estão pretos, as barbas estão brancas. Exato. Então eu sou uma espécie assim de homem propaganda. Bom né? demais. Não sou mais garoto propaganda. Não ocupo nenhum cargo na direção, até mesmo por causa das minhas atividades políticas, para deixar bem separado. Isso é uma coisa tão séria e que eu não utilizo, não instrumentalizo a atividade pró-vida para a campanha eleitoral. Nem falo
É verdade. Não tem material meu, não falo, não faço esse constrangimento, esse conhecimento às mulheres que atendemos, né? Entendi. É muito distinto as coisas. Tá, mas para nossos internautas que estão ouvindo, tem uma pessoa querendo... Então temos lá Como é que a gente faz? toda onde uma chega? equipe com mais de 30 funcionários, né? Liderados pelo meu diletíssimo amigo, administrador do Santos Inocentes, Ari, também piauiense. Sabe que os piauienses vão dominar o mundo, né? E aí você pode acompanhar o trabalho do Santos Eu sempre Inocentes. achei que ia ser os baixinhos que iam dominar o mundo, mas os chineses, não os baixinhos piauienses. Sem querer ofender, claro, gente. Certa vez eu fui fazer um curso, né? E estudante, não tinha dinheiro, lá na Espanha, né? Aí você pegava um trem, comprava o bilhete e você tinha um tempo para voltar. E eu parei lá numa praça, né? E tinha uma feira, assim, de artesanato e comida. Eu fiquei ali olhando. Tava aí um colega, né? Aí tinha uma senhora, assim, né? Vendendo lá uns negócios, um artesanato. Eu falei para ele assim: essa moça tem uma cara que é do Piauí. Aí ela falou assim: sou de Floriano. Olha aí. Na França, isso? Na Espanha. Na Espanha. Tem piauiense no mundo Tem, inteiro. espalhado tudo que é canto. Paulo, você é impagável. Floriano, muito bacana. Agora vamos mudar o foco. Política. Como é que caiu na sua vida? Eu sei que você tem uma carreira meteórica. A sua primeira eleição em 2014, você teve 27 mil e poucos votos. Então veja, eu venho de uma família lá do interior do Piauí, em que avô, bisavô, né, tetravô, desde do Império, né, temos senadores nos nossos antecedentes, né, que eram políticos, né. Então, da minha mãe, dos meus tios, ninguém quis, então passou para a minha geração. E eu, desde garoto no colégio, no La Salle onde estudei, era dirigente do Grêmio Estudantil, líder do grupo jovem no colégio, na igreja, depois na faculdade também. Fui eleito 3 vezes para o diretório acadêmico da faculdade e desde jovem já frequentando partido político. Na época, o meu primeiro partido era o PDS, Partido Democrático Social. Fui presidente da juventude do partido em Brasília. Depois eu fui presidente nacional da juventude e, obviamente, atividade profissional, né? Eu só tive 3 empregos na vida. Olha que interessante. Né? Trabalhei a vida toda na Câmara. Por um período eu fui diretor da FUNAP, Fundação de Apoio ao Preso, e agora, os 2 últimos anos, eu trabalhei lá no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? E eu, então, sempre trabalhando com assessoria parlamentar, dando aula lá na Câmara, no Senado, né? E participando efetivamente das atividades partidárias. E eu tive a graça, a oportunidade de conhecer o Dr. Enéas, o famoso, meu nome é Enéas. Inclusive agora, mês que vem, vai ser... chamá-lo de profeta, profetizou muita coisa. Exato. No passado que está aí hoje. Os vídeos dele fazem sucesso. Não é? Mês que vem agora vai ser lançada a biografia dele, meu nome é Enéas, não é? E eu tive a oportunidade e a honra de ter sido professor dele. Eu fui professor de regimento do Dr. Enéas e depois ele convidou-me para trabalhar com ele e trabalhar no PRONA, né? E eu tornei-me uma pessoa melhor depois que trabalhei com ele. Ele nos faz muita falta no cenário político, né? Não só como político, mas também como médico, na questão da pandemia. E aí, Marcelo, é coisa curiosa. Quando eu conheci em 2003, ele usava assim na mesa dele um vidro grande, assim, tinha um negócio de borracha preto, e ele apertava assim e era álcool gel. Olha aí. Em 2003, o doutor Né já usava álcool gel. E ninguém falava nem pandemia, ele já usava. Que isso? Não, eu cumprimento muitas pessoas, eu sou médico, então para não transmitir doença para as pessoas, Olha, né? Então ele era um cara. E aí então eu fui candidato, né, a deputado federal. Muitos amigos, eleitores perguntam: por que você não se candidata a distrital? Porque o foco das nossas bandeiras está no âmbito do Congresso Nacional, né? É verdade. A questão da vida, da família, né, do jogo. Esse é um dos assuntos que eu tenho mais abordado ultimamente. Eu faço parte do movimento Brasil Sem Azar, que é um movimento que luta contra a legalização da jogatina. E acontecer agora uma votação. Está próximo de ser votado. E as questões de bioética também. Então, nesse trabalho de assessoria, de engajamento, eu fui estimulado por várias pessoas e eu sou uma pessoa assim bastante tranquila, serena, não tenho muito dinheiro, eu não vou gastar dinheiro com isso. Então não gastei quase nada, só os meus cartões. Eu sou famoso, o homem dos cartões, né? Entregando os cartões. Nessa época já era o 51, não. Teu número foi numa eleição. Apesar de eu ser abstêmio, eu não bebo, né? É verdade. E aí eu tive na outra eleição 27 mil
444 votos, e na última eleição, pelo Patriota, partido que eu fundei, o nome inclusive foi escolhido por mim, que seria o partido que abrigaria o presidente Jair Bolsonaro. Depois ele preferiu ir para outro partido. Tem um filho dele que é do Patriota, não tem? Teve o senador. Senador, né? E aí, então, na última eleição, eu tive 31.183 votos, que corresponde a 2,3% do eleitorado. Ou seja, de cada 100 pessoas, 2,3 votaram em mim. Eu quase ganhei a eleição e agora estamos aí avaliando o cenário, escolhendo um novo partido e sou pré-candidato novamente em 2022. Uma pergunta mais pessoal, que eu sempre gostei de estar nos bastidores conversando sobre política, mas nunca entendi muito. E agora, como professor, vou aproveitar essa chance aqui. Acabou aquele negócio de coeficiente, legenda que o Tiririca foi eleito, ele levou mais 5 com ele, então, isso? Nós tivemos uma mudança na legislação, o que acabou foi as coligações. Então os partidos agora têm que lançar candidatos próprios. Então no nosso caso o DF são 8 deputados federais, o partido pode lançar 9 candidatos, ou seja, 8 mais 1. E na Câmara Legislativa 24 vagas mais 1, 25. Dos quais 1/3 destinada à questão do sexo, ou seja, então vamos ter 6 homens e 3 mulheres, obrigatoriamente, e esses 9 candidatos disputarão sozinho. Continua o quociente eleitoral, que é a divisão do número de votos válidos pelo número de vagas. Tá. Então, a previsão aqui é que tenhamos um quociente de 180 mil votos. É então, o necessário para ser eleito. Mais ou menos. Mais ou menos. Depende muito da ausência, né? Da abstenção e votos brancos e nulos. Então, se esses 9 candidatos obtiverem 180 mil votos, elegerá um deputado. Só que mudou a legislação e para evitar que alguém seja eleito com poucos votos, na carona, como você falou, do Tiririca, agora a necessidade de obter, no mínimo, 20% do quociente. Então, se é 180 mil votos, o candidato para ser eleito federal deverá ter pelo menos 36 mil votos. Você estaria praticamente eleito. Porque eu tive uma votação expressiva, agora com um novo formato, com um partido maior, que meu partido era muito pequeno, com mais estrutura de campanha, que eu nunca tive, né? E agora nós temos aí um fundo eleitoral generoso para todos os partidos, que salta os olhos, é uma coisa... É muito dinheiro. Nosso presidente aí, Bolsonaro, vetou o fundo eleitoral, mas os deputados senadores derrubaram o veto. É verdade. Que é uma afronta, um dinheiro da saúde, educação, de segurança ser aplicado em campanha. Mas são as regras do jogo, né? E nós somos apenas peças vamos utilizar o fundo partidário com parcimônia, sem exagero, sem desperdício, sem coisa errada, para que possamos disputar em pé de igualdade. Porque eu vejo alguns colegas falando, não, mas é um absurdo usar. Se você não usar o fundo eleitoral, é como se fosse uma disputa de carro que você não tem combustível. O carro não sai do lugar. Não anda. Claro que você não vai gastar de maneira exorbitante, né? Nem gostaria, mas você tem que ter condições mínimas de ganhar a eleição. Paulo Fernando, você tem uma carreira emblemática na política. Você era do PEN, você era já candidato, ou você era apenas advogado do PEN? Quando você estava com aquela briga do Lula lá, me conta um pouquinho daquela história. Ali é fantástico, até para os jovens que estão assistindo o nosso Nós temos canal. aí vários embates, né, políticos e como advogado, e naquela época então, do então Partido Ecológico Nacional, que depois virou o Patriota, eu era advogado. Então eu fui um dos advogados daquela ação que discutiu no Supremo a prisão de segunda instância, que mobilizou todo o país, né? E também... Foi gente pra rua. Foi muito... E depois, quando a presidente Dilma ventilou a hipótese de nomear o Lula chefe da Casa Civil, porque ele estava respondendo ao processo, o processo sairia da Vara Federal de Curitiba, do então juiz Sérgio Moro, e pelo foro privilegiado de ser ministro, iria para o Supremo. E eu então, advogado, entrei com outros colegas com a ação que impediu a posse do Lula como ministro da Casa Civil. Isso foi tão importante para a história do Brasil, porque se ele tivesse tomado posse naquele dia, teria um outro desdobramento. E foi muito curioso que tem a gravação, e aí a presidente fala assim, do Bessias, que seria Messias, eu não sei se foi um erro assim. De pronúncia. E aí o Lula, parece que ele não estava muito sóbrio,
né? Lembrando aquela música de Vicente Celestino, né? O Ébrio. E aí ele não quis receber. Se ele tivesse tomado posse naquele dia, nada disso teria acontecido. Ele não tomou posse, eu entrei com a ação, impedi a posse do Lula e por aí vai. Entrei com a ação. Impedindo a posse, ele continuou sendo julgado lá em Curitiba. Acabou indo preso, não é isso? Depois eu entrei com a ação também, muito polêmica, né? Que eu fui o advogado que entrou com a ação no OAB para caçar a carteira do José Dirceu. Causou muita polêmica e por aí vai. É muita coisa. E muitas ações aí relacionadas ao aborto, a questões das células tronco e por aí vai. Então quer dizer que o PEN hoje é o Patriota. Isso. Legal, desculpa. Sem problema. Eu pensei, quando eu lembrei, porque foi muito comentado na mídia, nas imprensa falada, escrita e televisada, né? E a gente... Você me fez lembrar uma história, né? Coisa de mãe, né? Minha mãe receosa das minhas atividades, tava um ânimo muito acirrado, animosidade, brigas, né? As manifestações. Eu estava na casa da minha mãe e era na hora do Jornal Nacional e minha mãe falou assim, olha, toma cuidado, né? Eu tenho medo e tal. Aí aparece no Jornal Nacional a matéria dando entrevista, né? Em relação àquilo. E aí a mãe ficou mais preocupada então, né? Ficou pensando, gente, onde o meu filho está se metendo? Porque política, gente, não é para amador. Falando que política não é para amador, falando de partido, como é que andam os namoros? Eu tô sabendo que você está sendo muito cogitado aí. Sei que... Eu tenho sido muito assediado, até mesmo porque, em face à nova legislação, os partidos procuram candidatos que têm um potencial de mais de 30 mil votos. Então, não tem mais aquele negócio da pessoa ser eleita com poucos votos, como no passado. Então, o deputado distrital, por exemplo, tem que ter, no mínimo, 12, 13 mil votos. Então, não teremos mais distrital com 5, 6, 7 mil votos. Então, por causa disso, eu tenho sido muito procurado. Atualmente, eu estou no PTB, né? Estamos com muitos problemas internos, a prisão... O PTB é do Roberto Jefferson. Nosso presidente Roberto Jefferson, né, que está em prisão domiciliar lá no Rio de Janeiro, de uma maneira injusta, muitos problemas internos. Teremos agora uma convenção dia 11, né, a nova executiva, e eu estou analisando o cenário. Tenho recebido esses convites, alguns convites honrados e outros que são impublicáveis, coisas assim, abomináveis. Imagino. Porque, como eu estava falando, abominações. A política não é para amador, né, Paulo Fernando? E esse é o intuito do nosso canal Brasília no ATV e desse podcast, é levar informação para você. Olha só, hoje você está conhecendo Paulo Fernando, pai de família, advogado. Gente, o cara tem um currículo invejável. Paulo, agora... Você fez me lembrar uma história engraçada. Aqui nós estamos batendo papo, pode contar. Eu estava na rádio Nova Aliança um dia, e aí uma senhora falou assim, eu gosto muito do Paulo Fernando, eu queria conhecê-lo, ele está ali naquele estúdio. Ela abriu a porta e saiu, falou para a moça, ele não está lá não. Acabei de ver ele entrar. Não, só tem um baixinho lá. A pessoa pensa que radialista, locutor, é sempre alguém alto e forte como você. Isso. Mas, Paulo, você não tem... Para você não é bullying. Pode chamar de baixinho? Pode. Tranquilo. Bom demais. Agora, Paulo, aproveitar da sua presença aqui, até para esclarecer para os nossos internautas, e eu agradeço demais a nossa audiência, eu queria pedir para você, por favor, que vai assistir, clique lá e se inscreva no nosso canal. Tem um sininho do lado. Aquele sininho serve para quando você clicar nele, todas as vezes que nós formos transmitir alguma coisa, você ser avisado. Então, se inscreva também em nossos canais. Nós tivemos programas aqui, Paulo, que teve milhões de pessoas visualizando, mas ninguém foi lá e se inscreveu no nosso canal. Então, eu peço encarecidamente para você se inscrever no nosso canal. E eu queria fazer mais uma pergunta para você. Aproveitando aqui a questão política de Brasília. Fácil eu sei que não é, tá? É uma pergunta até retundante. Mas você acha que com essa mudança, diminuição de candidatos, fundo eleitoral, melhorou, piorou, na sua visão? Tem sempre um lado positivo e um lado negativo, né? O lado negativo é que vai... assim, digamos, prevalecer o poderio econômico. Os maiores partidos... Vai continuar a prevalecer. Então os partidos pequenos, chamados nanicos, partidos médios, terão muitas dificuldades, né? Porque foi feita uma legislação, e até mesmo com o aumento do fundo partidário, né, de beneficiar quem tem mais recursos. Por outro lado, tem uma vantagem que nós teremos menos candidatos.
Ok? Então você veja que para deputado distrital, nós, na eleição passada aqui tivemos mais de 1.200 candidatos, deputado federal. Gente, né? Então, são menos candidatos, que eu sempre digo o seguinte, que a eleição de deputado distrital é feira. A pessoa vai lá na feira, aí regateia, pede desconto, olha o preço, compara. A eleição para deputado federal é shopping. Né? É letreiro, luminoso e tal, né? Então, evidentemente, quando você olha o cartel, o elenco dos deputados, né? Principalmente nós da comunidade católica, não nos sentimos representados na Câmara dos Deputados, né? É verdade. Né? Tem outros segmentos que estão lá e é legítimo que o seja, mas né? O Evangelho do Nosso Senhor não precisa de candidato, não precisa de partido na igreja. É importante frisar isso. Às vezes eu chego, você é o candidato da igreja. Não, eu não sou o candidato da igreja. Eu sou um fiel que frequento, né? Tenho os meus preceitos, né? Sigo os princípios, mas não sou o candidato, né? Sei que muitos padres, né? E bispos, né? Votam até em mim. Agora eu posso contar uma história. Eu voto no La Salle, no colégio onde eu estudei a vida toda, e na eleição passada eu fui cedo e estava na fila, né, nada mais nada menos que o nosso cardeal Dom José Freire Falcão. Olha que bacana. Votava na mesma sessão que eu, pedi a benção e tal, ia ali conversando com ele, né? E aí ele estava acompanhado de uma freira, entregou um papelzinho para ele, né? Que seria a cola, né? Pra quem? E eu, né? E eu, como o bispo falou, eu sou curioso, né? Queria saber quem. Eu dei uma olhada e eu fiquei muito honrado quando eu vi lá Federal 5151, né? Ele muito discreto, não falou nada, ele me conhecia, né? E eu fiquei muito honrado. Assim, eu acho que a igreja age com prudência, com sabedoria, eu acho que esse é o papel dos nossos sacerdotes, orientar os fiéis. Você veja, a palavra candidatura, né, vem do latim cândido, aquele que é puro, que deveria ser, né, pessoa sem máculas, né? E muitas vezes eu vejo muitos candidatos que eu não vejo a vocação. Não basta ser uma boa pessoa. Tem que ter o dom. Tem que ter a vocação. Não basta ser uma boa pessoa e ser vocacionado e não ser preparada. Você veja que na Câmara Legislativa tem 1.000 leis declaradas inconstitucionais. Então eles perderam tempo e dinheiro, leis que não servem para absolutamente nada. Então, por exemplo, foi discutido lá uma lei, e não é, quem está nos assistindo, não é piada, para o animal símbolo do DF. Olha aí. Ok? Você tá brincando? É sério. Tinha 3 projetos. Um era para nomear o peixe Pirá Brasília, que é um peixe que tem aqui no lago. O outro era para colocar o Juscelinos Candangos, que é um camundongo do Cerrado. E o terceiro para ser o Lobo-Guará. E ficaram lá os deputados discutindo. E isso levou tempo, dinheiro. É um absurdo o lobo ser um animal, não traz uma boa imagem para as crianças, a história do lobo mau, do Chapeuzinho. E eu lá assistindo aquela patifaria. Me desculpa. Mas não é não. E aí o outro falou assim, não... Mas não pode também ser um camundongo, fica rato, sujeira, corrupção. E o outro deputado falou assim, não, pior é esse peixe, né? Um peixe homossexual. O peixe era hermafrodita. O deputado disse que o peixe era homossexual. Resultado, votaram e foi aprovado, né? E o lobo-guará é o animal símbolo do DF. Eu não sabia. Pois é o símbolo do Guará. Aqui em Brasília, justamente, a minha cidade de origem, né? Pois é, eu não sabia que era Brasília o símbolo. Então eu acho que é uma perca de tempo, uma inutilidade, né? E a Câmara Legislativa poderia voltar os seus olhos para assuntos mais importantes. Sério, talvez porque estejamos muito próximos ao poder, né? Tá aqui, ó, o Congresso Nacional, e o noticiário geralmente é sempre sobre as questões da Câmara e do Senado. Os nossos olhos não estão muito voltados para a Câmara Legislativa. Vários amigos, apoiadores me perguntam sempre por que eu não me candidato à Câmara Legislativa, né? Porque eu tive 31 mil votos. Se a metade dos meus eleitores me abandonasse e votasse em mim para distrital, com 15 mil seria eleito. Não, eu respeito, mas a minha linha de atuação, as bandeiras que eu travo, estão no âmbito do Congresso. E nós temos vários colegas, inclusive da comunidade católica, da Renovação, que são candidatos a distritais. Então, deixa eu aqui quase como candidato único a federal e os meus colegas a distrital. Essa questão, só para esclarecimento da nossa audiência, essa questão do número segue sempre o número do partido. O federal são 4 números de campanha, os 2 primeiros referem-se à legenda do partido. Então, o PP é 11, o PL é 22, o Patriota 51. Mas você brigou, pagou caro, como é que foi com o Lula? Porque ele queria 51 e você... Não, 51 era o número do Patriota, né?
Brincadeiras à E agora parte. o PTB é 14. 14. E na época da convenção do partido, o candidato escolhe e a convenção homologa a escolha. Maravilha. Paulo Fernando, desculpa. Eu queria que você agora falasse com os seus amigos, conhecidos, como pré-candidato. Eu vou abrir os microfones e a câmera da verdade para você. Você fique à vontade. Dê os seus conselhos para essa juventude de hoje em dia, que vai votar pela primeira vez. Como você falou, eu lembrei dessa menininha que foi tirar o título, se você for levar lá. Existe, né, Paulo, um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Você não está apenas indo lá votar no fulano porque é teu amigo. É um assunto muito sério. Nós estamos mexendo com o país. É muito fácil reclamar, né? Os políticos não fazem nada, eles roubam, mas na hora de votar a pessoa não leva a sério. Então você, como cientista político, com toda a sua formação, que você deixe a sua mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, que vai assistir esse vídeo da nossa página no YouTube. Ok. Os microfones são seus. Então, cientista político não, um professor, né, de direito. Então, imagine que o nosso irmão Marcelo, ele tem lá uma desavença com um torcedor do Flamengo e ele resolva pedir para você, tricolor, né, uma arma. E você, de maneira incauta, empresta a arma para o Marcelo. E o Marcelo, então, comete um crime. Então, você, tricolor, vai responder a esse processo, né, como copártice, como coautor desse crime. De tal sorte que uma pessoa católica, principalmente, cidadã, que deliberadamente vota em alguém que lá, como parlamentar, vai votar contra aquilo que nós defendemos, você está sendo copártice. Então, se aquele deputado vota favorável ao aborto e uma criança vai ser morta no Sistema Único de Saúde, você que votou nele, você vai ser coautor, você vai responder por isso. De tal sorte que a escolha de candidato vem da liberdade das pessoas. Então, eu acho que você tem que ir no Google, põe lá o nome do candidato, quem ele é, o que ele fez, né? Qual é o partido dele, com que ele anda, se já respondeu o processo, se já foi condenado, se cometeu atos de improbidade, né? Veja também a sua formação. Aí fala, mas isso é uma questão elitista. Não, você tem que ter uma pessoa minimamente preparada. Eu lá, como assessor parlamentar, esses anos todos, vi umas barbaridades. Como voto o deputado fulano de tal, voto não. E eu falava, deputado, a emenda é sua. Você está votando contra um... Nossa. Então, são muito despreparados. Então, vê se a pessoa é preparada, né? Vê se é vocacionado. Lá eu já vi muita gente... ser um sepulcro de talentos, né? Pessoas que tinham outras atividades, eram médicos, e foram para lá e sucumbiram. É verdade. Né? Que perderam, inclusive, a sua família, porque aquilo é muito tentador, principalmente os deputados que vêm dos outros estados, né? Que deixam a sua família, seus filhos lá no outro estado, ficam muitos dias aqui, não é? E as tentações são muito grandes. É verdade. E, obviamente, quais são os seus projetos, quais são os seus propósitos, né? Se ele tem convicção. Quais são as bandeiras? As bandeiras é importante. Então, evidentemente, nem a minha esposa concorda tudo comigo, não vai ser os mais de 30 mil eleitores que concordarão com todas as posições minhas, né? Tem matérias que são evidentemente polêmicas, tem outras questões que são bastante subjetivas, né? Que não entram em questões morais, né? Nem éticas, aí tudo bem. E evidentemente, acompanhar. Eu acho que falta isso. O eleitor acompanhar o trabalho do deputado que ele votou. As pessoas não acompanham, nem lembram quem votou. É verdade. Então você veja, eu já vi essa cena, no dia da eleição, as pessoas pegam um santinho no chão e votam naquele número. Eu, como eu não tinha material e muito menos vou sujar a cidade, né? Perdi esses votos. É verdade. Então é isso. Paulo, esse papo tá tão bom, rapaz. A gente tá quase uma hora aqui. É mesmo? Ficaria mais uma hora aqui batendo mais esse papo. 4 minutos. E você me falou uma coisa interessantíssima que veio à minha cabeça, porque realmente a pessoa ela vai ali para votar, ela não se prepara, ela não se preocupa e até julga depois a pessoa para quem ela votou, mas sem saber que ainda existe os jabutis no meio das leis que vem, você de repente vota não a uma coisa que parecia ser boa para a população, mas dentro daquela lei tem vários. Explica pra gente rapidinho, que eu sei que seu tempo está corrido, o que é jabuti dentro dos projetos? Então, principalmente nas medidas provisórias, né,
que tem um rito diferente de serem votados, os deputados e os relatores apresentam emendas que são consideradas jabuti. E o jabuti não sobe sozinho numa árvore, né? É verdade. Então você veja, certa ocasião estava sendo discutido a criação do Ministério da Pesca. E lá no meio uma deputada do Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo, Irani, apresentou lá uma emenda para criar o Conselho Nacional dos Direitos das Minorias, né? O que tem a ver a pesca com isso, né? Até brinquei dizendo que era o peixe de Troia, né? Ou seja, então é importante que os parlamentares tenham conhecimento, né? Eu, na condição de professor, vejo que muitos parlamentares eleitos nem querem fazer o curso, porque não é obrigatório, né? Uns fazem, outros nem. Não, eu tenho assessor para isso, eu não quero ter aula, não. E obviamente tem uma coerência no voto. Então, você escolheu um presidente, ótimo. Então você vai votar num deputado, né, e num senador da base aliada daquele presidente. É uma questão de coerência. Como é que você vota no, como é que você vota no presidente e vai votar num candidato que faz oposição a ele? Então é importante, né, independentemente da escolha do eleitor, se é de um partido A, do partido B, você tem que ter uma coerência também na escolha dos deputados federais e dos senadores. E também o governador. Você escolheu um governador, então você escolhe um deputado distrital que seja da base aliada do governador. Não precisa ser do mesmo partido, não, que seja da mesma base. Exato, porque senão não tem muito sentido. É verdade, é verdade. Importante isso. Olha, esse e mais importante ainda é comparecer. Nós temos aqui um índice altíssimo de ausência nas eleições, 18%, e aqueles que forem não votar branco e nulo. É verdade. Você vota branco e nulo, você está ajudando que alguém que você não queira seja eleito. E eu costumo dizer sempre o seguinte, que você vai votar, não vai mudar a sua vida amanhã, mas vai mudar dos seus netos, dos seus filhos, né? Porque o que um parlamentar faz hoje fica para ir. Quantas votações eu já acompanhei lá nas comissões em que aquilo foi decidido por um voto. Falar nisso, desculpa, eu vou te segurar aqui, cara. Me desculpa, você não vai embora agora não. Você foi suplente também? Sim, eu já por 2 vezes fui suplente de deputado, mas não assumi, né? Eu digo o seguinte, que o suplente nem o vento bate na sua porta. Gente, maravilhoso esse papo. Nem o vento bate na porta do suplente. Não. Só quando toma cadeira. Se você quiser fazer muitos conchavos, você acaba subindo. Mas eu tenho uma posição, então o pessoal, não, deixa ele ali, né? Gente. Paulo Fernando, para finalizar o nosso programa, que está maravilhoso, uma pena porque o horário corre, eu queria que você passasse para os nossos internautas suas redes sociais, como é que acha, onde vê. Quando programa você não está fazendo de rádio nenhum. Não, só na Rádio Federal, toda segunda-feira às 10 horas. É uma rádio web na internet. Isso, com a palavra o professor Paulo Fernando. Estou lá na página paulofernando.com.br e no Facebook e no Instagram, Paulo Fernando DF. Muito bom. Okay. E o e-mail, muitas pessoas mandam dúvidas, né? providafamilia@hotmail.com. Tudo isso que ele falou, todas as informações vão estar na descrição deste vídeo. E você pode mandar um zap também, eu atendo muitas pessoas pelo zap. Olha aí, por favor. Né? 61 999 67 3759. Repetindo, isso aí eu aprendi na rádio. 999 67